Hoje à noite nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Mas antes disso eu queria falar para aqueles que hoje se batizaram, vão tomar a ceia hoje à noite, e outros que estejam, que são recém-chegados, estão fazendo com Deus. Queria explicar um pouquinho da onde vem, o que é a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é a segunda celebração, o segundo memorial que Jesus deixou para a sua igreja. O primeiro foi aquele que nós celebramos nesta manhã do batismo, que é um ato que você faz uma vez, dizendo para Deus, para as testemunhas, para os anjos, para todo mundo: eu agora sou de Jesus, eu creio que Ele é o Filho de Deus, que Ele veio, morreu por mim, ressuscitou ao terceiro dia, e eu entreguei minha vida para Ele ser o meu Senhor. Diante de cuja decisão, então, o Espírito Santo entra em você, o Espírito de Cristo, a Bíblia diz, entra em você, ele se torna um com o Senhor. Qual é o versículo que fala mesmo isso aí? Gálatas capítulo 4, verso 6, olha só, o negócio está acontecendo, né? Então, Jesus, o segundo comemorativo, o segundo memorial que ele deixou, é a ceia do Senhor. E a ceia do Senhor se repete muitas vezes durante a sua vida, e não existe, a Bíblia não estabelece um limite de quantas vezes. Tem igrejas que fazem toda semana, tem igrejas que fazem uma vez por mês, tem igrejas que fazem a cada 3 meses. Nós tentamos fazer 3 vezes ao ano, ou de 4 em 4 meses. E nesse segundo memorial, na verdade, nós celebramos de novo a morte do Senhor Jesus. É muito ligado à Páscoa. A Bíblia de capa a capa, é um livro sobre, o tema da Bíblia é a redenção do homem. Deus explica na sua palavra e como o homem foi criado, e depois como Deus deu o livre-arbítrio ao homem, e o homem escolheu rejeitar Deus como seu Senhor, e assim entrou o pecado no mundo, e com o pecado a morte. Mas Deus, desde aquele momento, também profetizou, ainda no livro de Gênesis, que um dia Ele ia trazer a redenção do homem, que um dia Ele ia reaver essa humanidade que havia o rejeitado, porque Ele criou o ser humano para amá-lo. Nós existimos porque Deus nos ama. Então, durante o resto do Velho Testamento, nós temos profecias sobre a vinda do plano de redenção, que é justamente a vinda de Jesus, a sua morte e sua ressurreição. Deus escolheu um homem chamado Abraão, e desse um homem, ele criou uma nação que chama-se Israel. E o trabalho de Israel, dado por Deus, era de serem os guardiões dos oráculos de Deus, guardiões da palavra de Deus. Deus daria para profetas judeus as palavras que ele queria que o mundo soubesse. E, inclusive, por causa disso, se criou dentro da cultura hebraica, da cultura de judeus, uma profissão chamada os escribas. Eles eram as xerox. 4.000 anos antes de existir xerox, já havia xerox. Eles faziam cursos, eram doutorados em fazer com perfeição a réplica, ou seja, a cópia fiel de todas as escritas dos profetas. E hoje se comprova isso cada vez mais, a cada achado. Em 48 teve uns achados que mostram a precisão daquilo que Deus deixou para Israel fazer, a precisão dessa cópia fiel das palavras dos profetas que hoje formam o Velho Testamento. Também Deus escolheu essa nação de Israel para ser o país de origem do homem-Deus Cristo Jesus. Jesus teria que nascer ao lugar. Algumas pessoas dizem: Deus é brasileiro. Não. Jesus é judeu, né? Jesus é judeu. Jesus nasceu da nação de Israel.
e Deus profetizou, porque era uma das formas das pessoas saberem que era o Messias. Ele tinha que vir através, não somente de Israel, tinha que vir da tribo de Judá, e da linhagem real. E tudo isso então foram formas que ajudou o mundo saber que Jesus era justamente o Salvador, era o Redentor que Deus havia trazido. O homem Deus se tornou carne na pessoa de Jesus. O homem Deus, Cristo Jesus, veio e morreu na cruz do Calvário. Cedo na história de Israel, Israel foi passar 400 anos no Egito. E grande parte desses anos eles ficaram escravos, como Deus havia profetizado também para Abraão, que os seus descendentes seriam escravos do Egito, mas que um dia iam sair dali. Deus chamou Moisés, e você já viu isso em filmes, você já leu, você já ouviu muitas vezes sobre aquela grande vitória de Moisés sobre o faraó. E Moisés então tirou o povo de Israel daquela escravidão com a mão poderosa de Deus. Mas na noite anterior, no final daquelas 10 pragas, Moisés instituiu, Deus deu para Moisés a Páscoa. E a Páscoa então se tornou uma comemoração importante na cultura hebraica, que acontece sempre no mês de abril, acho que é dia 15. E é uma festa que comemora aquela saída do povo de Deus do Egito, da libertação de Israel, dos judeus do Egito. Mas dentro dessa festa, desse jantar especial, Deus pintou um quadro, Ele profetizou, Ele dramatizou a libertação do ser humano do seu pecado. E é por isso que na Bíblia a palavra Egito é conectado com escravidão. E que então Deus iria um dia libertar através de Jesus Cristo o povo dessa escravidão ao pecado original, escravidão à nossa natureza pecaminosa. Na última noite que Israel, que os judeus passaram no Egito, no dia anterior, eles mataram, eles tinham que escolher primeiro uma ovelha. Tinha que ser macho, tinha que ser de 2 anos, não podia ter nenhum defeito, simbolizando justamente um Jesus, um Salvador perfeito, e que ele então seria morto no dia da preparação, o dia antes da Páscoa. Ele seria assado e não podia se quebrar nenhum osso dele. Por quê? Porque Jesus era o Cordeiro de Deus que morreria ele por nós, e que ele sofreria o nosso inferno. Ele seria queimado no fogo, mas não se poderia quebrar nenhum dos seus ossos. Por isso que quando a Bíblia é bem clara e diz que quando crucificaram Jesus, os dois ladrões ao seu lado não tinham morrido ainda quando os soldados foram, e para acelerar o processo da morte, quebraram as suas canelas. Mas Jesus já estava morto, e por isso não quebraram os seus ossos. Os seus ossos se desconjuntaram, mas não foram quebrados conforme a profecia que Deus havia feito. De novo, para nós entendermos que foi muito específico esse plano de Deus. Então Jesus, quando veio, inclusive logo depois, quando saíram do Egito, aí tiveram aquele susto, quando os exércitos, o faraó mudou seu pensamento e saiu com seus exércitos para perseguir os judeus e os encurralou diante do Mar Vermelho. E o Mar Vermelho aconteceu o quê? Aí a criançada, o que aconteceu com o Mar Vermelho? Criançada, o que aconteceu com o Mar Vermelho? Primeiro abriu e depois fechou. E Deus nos mostra em 1 Coríntios capítulo 10, que até aquela situação ali é como o batismo, era um precursor do cerimonial do batismo. Ele diz, e eles foram batizados, eles desceram ali, é como se morressem e revivessem do outro lado.
morreram para o passado e se fecharam as águas depois disso para aquele passado de escravidão. E Deus então usa, inclusive chama o batismo de Moisés. Foram batizados no Mar Vermelho, o batismo de Moisés. 1 Coríntios capítulo 10, verso 2. Tudo isso, na verdade, era uma dramatização profética, era um memorial celebrado a cada ano, para indicar que um dia o Cordeiro de Deus viria para pagar o pecado da humanidade. Quando João apresenta pela primeira vez aos que seriam os futuros discípulos de Jesus, Pedro, Tiago e João aponta para Jesus, quando vê Jesus, em João capítulo 1, verso 29, diz assim: ali está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus então, na noite antes de morrer, que por sinal, ele morreu no dia da preparação, ele morreu no dia da Páscoa, naquela semana da Páscoa, onde se matava a ovelha. Não foi por acidente aquele ali ser o dia da morte dele. Era isso que vinha sendo profetizado há 4.000 anos anteriores. Então ele morreu ali no dia da preparação, ele pagou o nosso inferno, ele foi queimado por nós, ele morreu em nosso lugar, para que nós pudéssemos ter libertação. Aonde ali na Páscoa, nos dias do Egito, aquela ovelha quando morta, era pintado com o sangue da ovelha nos 3 lados da porta, em cima dos 2 lados. E quando o anjo da morte passou com a 10ª praga, a morte dos primogênitos, aonde o anjo da destruição via o sangue pintado na porta, ele passava adiante e não matava o primogênito. Isso não tinha acontecido no Egito, e por isso, todos os primogênitos das pessoas e dos animais, das famílias dos egípcios morreram. Por quê? Porque não havia o sangue do Cordeiro Redentor. E assim também, isso pinta o quadro de que Jesus era o sangue de Jesus, que iria transformar a nossa vida, ia lavar o nosso pecado, ia ser o motivo pelo qual nós não sofreríamos a condenação e a destruição final. O sangue de Jesus nos purifica de todo o nosso pecado, nos liberta. Jesus então, na noite antes de morrer, naquele dia da preparação da Páscoa, ele chamou os seus discípulos e comemoraram a Páscoa. E naquela passagem em João e também em Lucas capítulo 22, Jesus diz assim: é com ansiedade e alegria e tristeza que eu vinha aguardando esse momento de comemorar essa última Páscoa com vocês. A última Páscoa. Por quê? Porque até ali, todas as Páscoas eram profecias que um dia o Cordeiro de Deus vinha para o mundo, ia morrer em nosso lugar. Mas naquela Páscoa, a Páscoa deixou de ter validade. Naquela Páscoa, o referente, o motivo, a verdade, a diferença entre foto e a realidade havia chegado. Jesus, o Cordeiro de Deus, o prometido, o Messias enviado, morreu pelos nossos pecados. Então a partir dali, a Páscoa não tinha mais a sua necessidade. Jesus então, por quê? Porque Jesus então, ele comemora a última Páscoa, e ao terminar a Páscoa, ele pega 2 elementos dos 4 elementos da Páscoa, ele toma 2 e cria um novo cerimonial chamado a Ceia do Senhor, que alguns chamam a Santa Ceia, mas a Bíblia só chama a Ceia de Jesus, a Ceia do Senhor. E por que ele pega só 2? Primeiro, na Páscoa havia o cordeiro, que era assado ao fogo, sem quebrar nenhum osso. Havia ervas amargas, havia o pão asmo e havia o vinho. Jesus então, nesse novo memorial, pegou só os 2 elementos, o pão asmo e o vinho, para criar um novo cerimonial, porque a época
esse pacto antigo estava encerrado. Jesus é o cumprimento da lei, é o fim da lei. Romanos capítulo 10, verso 4 diz: Jesus é o fim da lei. Ele cumpriu toda a lei. E por isso ele pegou dois elementos, mostrando a ligação entre o velho e o novo. E ele pega então o pão asmo e o vinho e cria um novo cerimonial, e ele entrega isso para a igreja celebrar de quando em quando, celebrando a verdadeira Páscoa, o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo. Naqueles momentos, naquela parte, depois que Jesus, depois que ele participa da Páscoa, e em seguida ele começa agora o novo cerimonial. Ele toma dois elementos, o pão asmo e o vinho, e instala agora um novo cerimonial. Jesus aproveita para ensinar várias coisas que são ligadas ao nosso entendimento da Páscoa. Sendo que o que importa agora na igreja do Senhor, no novo Israel de Deus, o que importa é que nós amemos uns aos outros. Então ele lava os pés dos discípulos, e ele mostra, ele diz: vocês têm que amar uns aos outros como eu tenho amado a vocês. Segundo, ele fala de servir, amar, servir, esse cuidado uns com os outros. Ele fala também de que na igreja, ele mostra que na igreja haverá sempre verdadeiros e falsos. Inclusive naquela noite é quando ele, ao entregar o pão para Judas, a Bíblia diz que quando ele entregou o pão para Judas, o diabo entrou em Judas, e Judas saiu para cometer a traição. Ele mostra então que dentro da igreja sempre haverá pessoas que na verdade não são da igreja, pessoas habitadas pelo diabo. Então que nós não podemos nos entristecer com a igreja só porque de vez em quando nós vemos um Judas. Isso fazia parte da igreja dele, faz da parte de toda a igreja de Jesus Cristo. Então, amor, serviço, a mistura, sempre os elementos não salvos, não convertidos que pode haver na igreja. E finalmente ele fala sobre a questão de que ele intercede por nós. Naquela noite, ele falando que ele iria morrer, Pedro, como sempre, ele abre a boca, ele abre a boca bem grande para falar alguma besteira. E naquela hora ele diz: Jesus, não fale essas coisas. Se você morrer, eu morro junto, nunca te abandonarei, estarei com você toda hora. Jesus disse: sim, você vai me negar 3 vezes antes do galo cantar 2. A vontade de Pedro era grande, mas a coragem era pouca, e certamente isso aconteceu. Mas Jesus naquela mesma hora ele diz assim: e Pedro, eu vou orar por ti. Pedro, eu vou orar por ti, eu vou interceder por ti. E agora eu quero falar sobre essa intercessão. Alguém recentemente falou assim: cadê Deus que deixa eu sofrer desse jeito? Cadê Deus que deixou aquela criança morrer? Nós temos que entender como Deus opera. Jesus poderia ter evitado que Pedro fosse colocado numa situação de tentação. Jesus poderia ter intervindo e Pedro não teria negado. Mas ele não disse: eu vou intervir, ele disse: eu vou interceder. Deus ainda quer que você seja uma pessoa forte, que você cresça na imagem de Jesus, que você seja uma pessoa de caráter maduro. Nós vamos intervir, um pai e uma mãe intervêm quando é criança. Por quê? Porque a criança não sabe o que faz. Por isso, quando a criança se aproxima da rua, o pai vai lá, corre, a mãe corre e pega de volta. Mas conforme nós crescemos, nós esperamos que um dia essas pessoas possam tomar essas decisões por si. Nós intercedemos. E assim Deus intercede pelos seus filhos e nem sempre intervém. Ele pode intervir e às vezes intervém, mas muito mais vezes Ele intercede por nós, e Ele intercede para que depois de cairmos, que voltemos mais maduros, mais decididos,
como Pedro que voltou. Aí sim, Pedro deu a sua vida por Jesus, depois da sua volta. Então, naquela mensagem da ceia do Senhor, Ele ensina que Ele sempre intercede por você. Eu não sei por que dificuldades você passa, não sei que frustrações você tem na sua vida, mas eu garanto uma coisa: se você é filho de Deus, Jesus está intercedendo por você. Fique certo disso, Jesus intercede por você. Jesus então toma esses dois elementos e realiza a ceia do Senhor. Agora um memorial daquilo que Ele fez. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 11, começando no verso 17, Paulo, querendo saber como deveria ser, porque Paulo é quem detalha muitas práticas da igreja, naquela experiência, provavelmente, naquela visão de 14 dias que ele teve, aquele arrebatamento, que ele teve ao céu, provavelmente foi nesse momento que Jesus deu as instruções de como isso deveria ser realizado na igreja. Então, no capítulo 11 de 1 Coríntios, verso 17, o apóstolo Paulo escreve, o Espírito Santo escreve através da caneta de Paulo, dizendo assim: entretanto nisto que lhes vou dizer, não os elogio, pois nas reuniões dessa igreja de Corinto, vocês fazem mais mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que vocês, quando se reúnem como igreja, têm divisões entre vocês, panelinhas, e até certo ponto, eu creio. Paulo entendia, ele já tinha andado nessa igreja, ele sabia que era um pessoal meio difícil, meio panelinha. Não tem pessoas que são panelinha, né? Não tem panelinha? Você conhece pessoas que são de panelinha? Pois é, é corintiano, né? E era o pessoal da panelinha, e não gostava dos outros, e tem igreja. Outro dia um pastor falou, ele disse: a minha maior luta na minha igreja é contra a panelinha, cheio de panelinha. Por isso que Paulo diz: eu ouço dizer que tem muita divisão, tem muitas panelinhas, e eu acredito, pois é necessário que haja divergências entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são os aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Será que vocês não têm casa para comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham aqueles que não têm nada? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Aí ele entra em como ele recebeu do Senhor, como deveria ser a ceia do Senhor, e é assim que nós tentamos fazer. Verso 23. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu. Quebrou o pão, partiu, e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Então o pão representa o corpo, a morte de Jesus na cruz do Calvário, que Ele deu em nosso lugar, a morte física dele, em nosso lugar. Faço isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, Ele tomou o cálice, e você vê que era cálice de vinho. Por quê? Como é que você sabe? Conclui, só aqui nessa passagem. Porque muitas pessoas, não, era suco de uva. Crente não bebe. Eu não sei se bebe ou não deve estar ficando bêbado, isso é certeza. Mas o que eles estavam usando na ceia aqui da igreja de Corinto, onde Paulo tinha instruído, era vinho. Por quê? Raciocina aí. Porque não se fica bêbado tomando suco de uva, entendeu? Estavam bebendo demais. Não, cada um levava o seu. Tu não tem, então tu vai tomar só com pão, né? Tu vai tomar a ceia do Senhor só com pão. Cada um trazia a sua garrafinha e a sua panelinha, servia ali. E tinha uns que tomavam demais, traziam aquele garrafão de Dom Bosco. Então, aí tomava só a panelinha de 3 e saíam bêbados. Nós sabemos que era vinho que estava sendo usado. O costume era vinho, como era o da Páscoa. Da Páscoa era vinho e pão asmo, eu vou já explicar por quê.
E em seguida, então ele diz assim, ele tomou o cálice e disse: essa é a nova aliança no meu sangue. Não mais aquela aliança que ele fez com Moisés, com o povo de Israel, através daquelas leis, através dos memoriais, dos sacrifícios de ovelhas, das leis cerimoniais, das regras de alimentação, toda aquela parte que simbolizava o que viria no futuro, o Jesus, o Messias, a vida nova que viria. Mas agora ele diz: eu agora faço um novo pacto com vocês, uma nova aliança, baseado não no sangue de ovelhas, não no que Deus deu a Moisés, mas um pacto feito pelo meu sangue, e a minha morte, a minha vida pela de vocês. Porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que venha. Deixa eu explicar rapidamente sobre o pão asmo. Pão asmo é um pão feito apenas com água, farinha de trigo, sal e um pouquinho de óleo. Um pouquinho de óleo para untar, né? Para unir. Esse pão você pode guardar na sua casa por meses. Ele não estraga como um pão normal porque não tem fermento. Durante os 7 dias da festa da Páscoa, os judeus tinham que tirar todo o fermento de suas casas. Porque o fermento na Bíblia tem a ideia de pecado, que ele entra pouquinho, daqui um pouco domina a sua vida toda. Então Deus mandou usar um pão sem fermento para representar o corpo de Cristo sem pecado. Semelhantemente, o vinho também não tem fermento. Deixa eu explicar, muitas pessoas não entendem esse processo da fermentação. Mas o vinho não é fermentado? Sim, é por isso que ele não tem fermento. Dentro da uva, quando você esmaga uma uva, existe uma camada de fermento, logo embaixo da casca. E quando então é feito ali o suco, aquele fermento, ele começa a fermentar o suco de uva. Mas quando chega a 6,5 aproximadamente, teor alcoólico, o álcool mata o fermento. Então fica sem fermento, por isso que ele chega naquele nível. Inclusive os vinhos mais fortes, de 12, 13, 18%, é porque é acrescentado de açúcar e outros fermentadores, outros tipos de levedo. Mas a uva de si, ele chega a aproximadamente 6,5 e ali mata a fermentação. E se você então colocar uma tampa, uma rolha, e fechar bem, para não evaporar ali, para não entrar o ar de fora, aquele vinho dura 100, 200 anos. Que é justamente uma imagem fantástica do sangue de Jesus, que foi derramado por nós sem pecado. Aquele que não tinha pecado, morreu por nós que cometemos os pecados, para nos libertar da nossa escravidão ao pecado. Então é esse o simbolismo desses dois elementos da ceia do Senhor. O cordeiro não se repetiu, por quê? Porque o cordeiro é Jesus. E as ervas amargas, eu creio que era uma profecia sobre que naquela hora que Jesus disse: eu tenho sede, levantaram para ele em cima de uma como se fosse um broche de plantas, de ervas, aquele vinagre para tentar molhar os seus lábios. Então, hoje à noite nós vamos tomar a ceia, mas eu queria antes disso ler também umas advertências que sempre é importante nós lermos. Portanto, verso 27, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso, há muitos entre vocês que estão fracos e doentes, e vários já dormiram. Dormiram é o termo que Deus usa para os seus filhos quando morrem, né? O filho não morre, ele só dorme, e vai acordar quando Jesus soar a trombeta. Você entendeu?
né? E muitos entre vocês já dormem. Por quê? Porque não discerniram o corpo de Cristo. Nós vamos falar rapidamente sobre isso. Quando, porém, nós somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados, para que não sejamos condenados com o mundo. Eu acho que isso fala daquilo que eu venho falando sempre, que o arrebatamento é para os fiéis. E a Bíblia diz que Deus, não é da vontade de Deus que ninguém sofra esse momento da sua fúria sobre a terra, quando Ele vem libertar a terra da escravidão ao pecado e tirar todo o mal. Mas Ele adverte: esteja vigiando, esteja em santidade, viva a sua vida corretamente, para que esse dia não lhe pegue de surpresa, para que você esteja pronto para a vinda do Senhor. Portanto, irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. E se alguém tiver fome, coma em casa, para que quando vocês reunirem, isso não resulte em condenação. Então, o que Deus está dizendo nessa passagem é que, ao tomarmos a ceia, nós precisamos ter algumas precauções. Primeiro, e a principal, estarmos unidos com a igreja, de nós estarmos em comunhão com a igreja. Então, se você está brigado com alguém da igreja, pega o seu telefone agora eu vou dizer, você pode pegar seu celular, ligue para o número dele agora, baixinho, diga: olha, ô irmão, me perdoe, depois nós vamos acertar aí, viu? Eu vou te pagar aquele dinheiro que eu roubei, tá? Você já vai acertando agora, entendeu? Porque você já viu o que Deus fala que pode acontecer, né? Deus usa esse momento para nos corrigir. Aquela pessoa com quem você tem uma mágoa, você já corrige: olha, eu estou te perdoando, me perdoe. Eu não sei qual é o caso, eu não estou pregando para ninguém, que ninguém me falou a vida de ninguém, você está entendendo? Se está pegando, é o Espírito Santo que está te avisando. Então, pegue logo o telefone, já faça a ligação agora, tá? Já está atendendo lá, tá? E você resolve a coisa. Depois vocês detalham, se precisar de irmãos espirituais para ajudar, conciliar depois isso, nós faremos isso, mas resolva logo isso. Ele também fala da sua santidade. Você não pode dizer que está com Cristo e você está vivendo uma vida devassa, uma vida toda errada. Conserte, arrependa-se hoje. Deus está intercedendo por você. E terceiro, essa questão das mágoas que destroem a tantas pessoas. Tire essas mágoas. Jesus disse: perdoe como eu vos perdoei. Perdoe essa pessoa, perdoe. Por quê? Não porque essa pessoa merece, porque Jesus merece. Foi Ele que mandou você perdoar, para o seu bem, para o seu bem.